A paz do Senhor, amado irmão, um prazer enorme estar aqui com você nessa tarde. Eu sou o pastor Jean, da Igreja do Nazareno, e eu estou recebendo aqui uma convidada muito especial, uma mulher de Deus, né? Olha, antes de apresentar, vou até dizendo para você aqui, ó, se eu fosse você, eu já ligava para um monte de gente aqui, pedia para ligar a TV, falava, porque eu tenho aqui uma pessoa conhecidíssima na cidade. Eu estou recebendo, tendo o prazer de receber a missionária Marta, do Peru. É assim que a senhora é conhecida, né? Entre os assembleanos especialmente. Prazer demais receber a senhora aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Primeira vez aqui no nosso programa, não é isso? Sim, muito boa tarde, pastor Jean. É a primeira vez aqui no programa de vocês. Que bênção. Muito prazer receber a irmã aqui, viu? Estou muito feliz de ter o prazer e o privilégio de entrevistar a irmã, né? Para vocês que não sabem, a missionária Marta, né? Ela é da Igreja Assembleia de Deus. E há muitos anos ela desenvolve um trabalho missionário. Hoje ela é pastora de uma igreja Assembleia de Deus lá no Peru. E eu queria que a senhora começasse falando para a gente, missionária, a respeito disso. Como é que foi essa história? Como é que a senhora foi bater lá no Peru? Como é que explica para a gente isso? Amém. Tudo começa com o chamado de Deus, né, pastor? Amém. A gente nascido e criado na igreja, aqui no estado de Roraima, natural de Roraima, Macuxi. Macuxi. Deus usa Macuxi também Bebeu nas nações. muita água do Rio Branco, então, aqui, antes de sair. Muito caxiri. Muito caxiri. E eu costumo dizer, Deus usa os Macuxis também nas nações. E nasci e me criei na igreja, Assembleia de Deus. Eu sou neta de pastor. Meu avô era pastor no Maranhão. E eu nasci aqui. E Deus me chamou para a obra missionária. O interessante de tudo que eu sempre falo é que eu nunca quis ser missionária. Mas Deus, quando Ele tem um chamado, um propósito, Ele realiza. Verdade. E eu comecei quando Deus realmente... Chegou o momento de Deus, eu tive que abraçar missões. Nós não podemos fugir do propósito de Deus. E eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu lutei 10 anos tentando fugir desse chamado. E durante esses 10 anos, Deus tratou muito com a minha vida. E no final desses 10 anos, eu tive um encontro muito forte com Deus. Eu fiz uma viagem para o Nordeste de férias. Eu era funcionária federal. E nas minhas férias eu viajei. E nessa viagem, Deus me colocou na cabine de um Boeing, de um avião, para falar comigo. E foi nessa madrugada que foi decisivo eu aceitar o ID de Jesus. Porque Deus, Ele segurou 4 horas e meia o avião em cima de uma tempestade. Corria risco de explosão, foi muitas coisas que aconteceram nesse momento. E Deus me colocou na cabine de um voo comercial. Entendi. Uma coisa assim tremenda de Deus mesmo. Porque lá eu podia ver e ouvir tudo o que estava acontecendo e Deus falando comigo. Foi naquele exato momento que o piloto falou com a torre de controle que o avião corria risco de explosão e só Deus, foi naquele momento chorando que eu fiz a minha entrega para Deus. Amém. Eu falei para Deus que eu não ia resistir mais. E eu fiz uma oração, pastor, posso repetir essa? Pode, por favor. A minha oração foi essa. Eu disse, Deus, se é verdade que existe um Deus, que me ensinaram, que eu cresci dentro de uma igreja que me ensinaram isso, a crer nisso. Se é verdade que tu tem um chamado que há 10 anos eu ouço, se tudo isso que me ensinaram for verdade, eu chorando, eu disse, Deus, eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais. Se tudo isso é verdade, eu vou para onde tu quiseres me enviar, mas coloca esse avião no chão. Meia hora a gente estava aterrissando em Belém do Pará. Glória a Deus, que bênção. 9 meses depois eu estava assumindo uma igreja sem crente na Vila Surumum, sem nunca ter pregado na minha vida. Eu assumi uma igreja, fui pastorear uma igreja. Aqui na Vila Surumum? Na Vila Surumum. Isso, desculpa, pastor, isso em que ano nós estamos falando? Em 1990. 1990. Que experiência maravilhosa. Em 10 anos, a senhora estava ali relutando com esse chamado de Deus, já tinha ouvido esse chamado. Eu sempre digo para as pessoas que o princípio do chamado de Deus começa justamente aí, né? Porque hoje em dia o que você tem de gente que se chama, hoje em dia você tem de gente que se diz, porque Jesus está me chamando, mas eu vejo que as pessoas que realmente têm esse chamado, a primeira coisa que acontece com elas é um pouco assim que de Jonas, né? Dá uma fugidinha, e eu sou edificado aqui em de saber, ouvir um pouco do testemunho da senhora. Agora, especificamente falando, Peru, a missão que a senhora foi lá, qual foi a primeira viagem que a senhora fez para Peru? Foi para Lima, para a capital? Foi para Lima, e depois disso
eu desenvolvi 4 anos de trabalho nas áreas indígenas aqui. Nas áreas indígenas. Sim, aí depois disso eu passei quase 1 ano como presidente de jovens da nossa igreja, desenvolvi um trabalho na capital com a juventude, e foi em 95 que o meu pastor de saudosa memória, Fernando Grangeiro de Menezes, na época... Eu já ouvi falar bastante dele, só bem. E uma tarde ele tinha chegado de viagem, me encontra na igreja e fala para mim: minha filha, você já está pronta, preparada? Eu disse: já. Você está preparada para sair para as nações? Eu disse: estou, meu pastor. Ele perguntou 3 vezes, incisivamente, olhando no meu olho: você está preparada? Eu disse: estou. Na 3ª vez: te arruma, porque em 30 dias tu vai para Lima, capital do Peru. Foi assim. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Em 30 dias, nos preparamos, a igreja fez uma grande festa de despedida e me enviaram para aquela nação, e Deus me manteve lá até hoje. Está lá até hoje, que Sim. maravilha. 23 anos fazendo essa missão, depois a senhora disse para mim que migrou para lá definitivamente, né? Tá lá com a igreja lá. Conta pra gente como é que surgiu o trabalho. A senhora começou com uma igreja lá, começou uma reunião em casa, como é que foi a evangelização, a plantação desta igreja em Lima, no Peru? É interessante porque a gente ouve falar de missões e nasce aquele desejo, aquela chama ardente, né? E fala de missão transcultural, a dificuldade, e realmente, quando se fala, não temos a imagem do que é, de fato, quando chega lá, o impacto cultural é grande, né? É muito grande. Então, quando eu cheguei lá, eu tive a bênção de Deus de ser recebida por um casal de brasileiros que já radicavam muito tempo lá. E depois eu comecei a fazer um trabalho sozinha, porque eu fui para implantar a igreja. Certo. Eu fui enviada para implantar a igreja, eu não fui enviada para trabalhar com uma missão, com pessoas. Sim, sim. A sua proposta era montar realmente uma igreja, Assembleia de Deus em Lima, Lima, no Peru. Certo. E como eu já tinha experiência no campo missionário, eu não tive aquela ansiedade que muitos missionários têm enquanto chegam. Você tem que chegar e saber que é a hora de Deus, orar. Deus te mandou para ali, então não te preocupa e fica com aquela preocupação: vou mandar relatório, eu quero ganhar. Não, deixa o tempo de Deus. Mandaram você representar uma igreja ali, você faz. E graças a Deus, Deus me deu essa estabilidade, o Espírito Santo. Passei 4 meses sondando a terra. Sim. Nesses 4 meses eu aprendi o idioma, porque eu não sabia falar nada. Nadica de espanhol. Nadita. Então foram 4 meses de adaptação, visitando alguns brasileiros de outras regiões do Brasil, sim, que faziam missão lá, também mesmo Assembleia de Deus. Certo. E tive esse contato e aprendi, sondei a terra, orei, quando Deus me direcionou para uma das favelas do Peru, disse que ali era o lugar. E imediatamente eu procurei alugar um local. Certo. E quando nós começamos, já começamos com o local alugado, tudo. Então foram 4 meses de conhecer, de preparação. E ali conhecendo a terra, sim, realmente, vendo o que queria fazer, alugar um prédio, começaram uma igreja hoje lá. Hoje a igreja está bem estabelecida. Sim, está estabelecida. Nós começamos, eu cheguei ainda na década de 90, vale ressaltar que eu ainda peguei a época do terrorismo. Eu vi muito isso de perto. Verdade. Eu vi isso de perto, o terrorismo de perto, e as dificuldades naquele país. Sim. E a região que nós estamos, a favela que nós estamos centralizados, é onde ficava fortalezas de terroristas. Certo. E hoje a igreja está lá no... tem um rio que chamado um rio Tion, que a gente passava, não tinha ponte ainda, porque pelos terroristas explodiu, né? Então, quando eu cheguei lá, era comum eles contar que tinha mortos carbonizados de um lado do outro. Então, eu cheguei a ver muito isso. Entendi. Nós cansamos de ter vigílias e não poder sair porque tinha bala para todo lado. Meu Deus. Tinha briga, 70, 80 pessoas de um lado para o outro brigando, e balas, tudo isso eu vi de perto. Eu vi isso. Livrando de tudo isso. Olha que história comovente. Olha, eu realmente estou impressionado. Pastora missionária, posso te chamar assim, né? Pastora também, que a irmã está pastoreando uma igreja lá. Pastoreando 3 igrejas. Eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo, está nos assistindo também nesse momento, e que tem um chamado de Deus, né? Eu creio nisso. Nosso tempo realmente é muito pequeno. Eu gostaria que nesse momento a senhora falasse para essas pessoas
Eu creio que centenas, por que não dizer milhares de pessoas que estão agora nos assistindo, têm esse chamado para as nações. O que é que a senhora poderia dizer para esta pessoa, né? Vale a pena ouvir a voz de Deus? Vale a pena ouvir a voz de Deus, porque eu tenho uma experiência, pastor, pessoal. Eu nasci e me criei na igreja. Eu só queria dizer, eu prego muito em congresso de missões e eu conto a minha experiência. E muitas pessoas vêm falar comigo dizendo, eu tenho medo, exatamente isso que eu tenho. Eu tinha medo de passar fome. É verdade. Eu tinha muito medo de passar fome, pastor. Eu tinha medo de sofrer e eu tinha medo de não ter condição de andar com... Eu tinha medo disso. Porque, eu explico, na minha infância eu ouvia tudo isso, as pessoas riem, mas é uma realidade, pastor, que eu creio que tem que ser abordado. Com certeza. Na minha época, na minha infância, eu via pessoas dar testemunho, que vinham do campo missionário, e eu analiso, eu via as irmãs com a cara triste, mal vestida, os filhinhos tudo mal vestido, triste, barrigudo. E aí eu escuto, exatamente, eu não quero isso. Era um contraste. Eu louvava a Deus, amava a Deus, aprendi, mas era um contraste. Então eu cresci e eu dizia, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro e investir. Deus me chamou. Deus disse, eu não quero que você ganhe dinheiro, eu quero que ganhe almas. Amém. Então, há esse conflito. Hoje nós temos que preparar, porque é a Bíblia, Deus cuida. Deus cuida, pastor. Em 23 anos de missão, eu nunca passei fome na minha vida. Aleluia. Nunca. Amém. Eu entrei em 3 oportunidades em restaurante, eu não tinha um centavo, eu estava com vontade de comer uma comida que eu não ia poder comer, e como eu estava, o Espírito Santo, entra aí, eu entrei e comi, e o Senhor pagou a minha comida. Glória a Deus. Eu não estava só, porque alguém disse, mas você estava só? Não, eu estava acompanhada, e eu entrei, eu esqueci, eu obedeci, comi do bom e do melhor, pedi a conta para o garçom, ele chega sorrindo, muito amável, e diz, a sua conta está paga. Eu digo, como? Tá paga. Mas quem? Ele sorriu. Né? Quem? Ele disse, não, você não viu? Entrou, aí descreveu a pessoa. Entrou um cidadão dessa forma, vestido assim, sentou, acolá, você não viu isso? Não. Entrou, sentou, pediu uma água mineral, terminou, disse, traga minha conta e traga daquela moça ali, daquela mesa. Glória a Deus. Saiu, foi embora. Eu pensei que conhecia vocês. Eu digo, sim, certamente conhece. É o Senhor, mandou alguém, é alguém de Deus, um anjo de Deus. Amém. Então, tem gente que reluta com o chamado de Deus por várias razões, tem medo. Se Deus chamou, Deus se responsabiliza. Sabe por quê, pastor? Deus, ele ama o pecador. E eu pude experimentar, ouvi muitos testemunhos, mas eu pude experimentar. Eu fui presa em Caracas, na Venezuela, eu fui deportada. Eu fiquei 24 horas presa, com 2 policiais me escoltando. Por quê? Porque Deus tinha o interesse em salvar uma alma naquele aeroporto internacional. Eu creio que Deus ele age. Uma moça desviada, equatoriana, Deus tinha um plano tão grande na vida dela. E que Deus fez tudo isso por uma alma. Então vale a pena você ouvir o chamado de Jesus, servir a Deus e deixar tudo. Muitas pessoas disseram que era louca, deixou um emprego federal, estabilidade. Mas eu tenho visto a mão de Deus, eu vivo milagres. E eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Tá vendo aí, meu irmão? Que bênção. Pastora, missionária, que história maravilhosa, viu? Amém. Infelizmente, nosso tempo estourou. Gostaria de ouvir mais experiências, mas olha, para você que tem aí o chamado, irmão, vale a pena, rapaz. Escuta a voz de Deus, viu? Você vai estar vendo aí, ó, até conta de Jesus paga no restaurante. Mas não vai entrar lá também sem querer ouvir a voz de Deus, não, porque senão te pega lá, hein, bichão. Né? Vale a pena ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero te agradecer demais. Amém, viu? pastor. Quero te agradecer, que talvez tenha uma outra oportunidade para a gente falar mais a respeito disso. Louvo a Deus pela tua vida, que Deus possa te abençoar, a tua igreja lá em Lima, no Peru, que Deus possa usar muito a vida da irmã para resgatar muitas pessoas. Que você que está nos ouvindo, que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja no teu lar, em nome de Jesus.